Shalom, queridos, graça e paz. Obrigado, pastor Samuel, pelas palavras generosas, carinhosas. Obrigado, pastor Laércio, família que nos recebe com alegria, com graça nessa noite, nesse dia. Eu me sinto muito honrado, muito feliz de poder participar da vida dessa igreja, porque é uma forma de retribuição também por toda a formação que o pastor Laércio tem exercido sobre a nossa vida. Ele não sabe, porque é natural dele, esse espírito de liderança que ele tem, o jeito dele caminhar, de fazer as coisas, ele nos inspira. Então nós somos um conselho, pela graça de Deus, muito unido, o conselho de pastores da cidade. E a gente aprende muito uns com os outros. Uns são mais mansos, como eu já sou de um perfil mais manso, ele já é um pouco mais agitado que eu, mas a gente vai se complementando e é uma alegria poder ver que cada pastor tem a sua contribuição. Então nós nos tornamos um corpo mais forte. Quero agradecer esse privilégio, essa honra. E feliz por ter agora à noite minha esposa aqui, a Noemi. Nós vamos fazer esse ano, dia 14 de novembro, 29 anos de casamento. Já estamos chegando quase a 30 anos. 29 anos de um matrimônio abençoado. Temos 3 filhos. Muito obrigado, querido. Eu ia até pedir, tinha esquecido. Obrigado. Temos 3 filhos, o mais velho já casou em outubro do ano passado, e temos 2 aí encaminhados, e o Senhor tem nos abençoado. Obrigado pelo carinho dos irmãos. Eu gostaria de compartilhar o texto bíblico, o mesmo de hoje pela manhã, para que a igreja nesse dia possa ser ministrada por igual, e todo mundo possa começar uma nova semana a partir da mesma referência bíblica. Nós vamos então para o Evangelho de Marcos, capítulo 2, de 1 a 12. Evangelho de Marcos, capítulo 2, de 1 a 12. Posso ler, queridos? Todos acharam? Alguns dias depois, entrou Jesus outra vez em Cafarnaum, e soube-se que ele estava em casa. Ajuntaram-se, pois, muitos, a ponto de não caberem nem mesmo diante da porta, e ele lhes anunciava a palavra. Nisso vieram alguns a trazer-lhe um paralítico, carregado por 4, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoados são os teus pecados. Ora, estavam ali sentados alguns dos escribas, que arrazoavam em seus corações, dizendo: Por que fala assim este homem? Ele blasfema. Quem pode perdoar pecados, senão um só, que é Deus? Mas Jesus logo percebeu em seu espírito que eles assim arrazoavam dentro de si, e perguntou-lhes: Por que arrazoais desse modo em vossos corações? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: perdoados são os teus pecados, ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra a autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e, tomando logo o leito, saiu à vista de todos, de modo que todos pasmavam e glorificavam a Deus, dizendo: Nunca vimos coisa semelhante. Será que a gente pode repetir essa última frase? Nunca vimos coisa semelhante. Em outras traduções, jamais vimos coisa assim. Que bênção, queridos. Nós estamos diante de uma passagem que revela uma comunidade impactada por algo novo que o Senhor havia feito. E eu tenho sentido nesses dias, como eu falei hoje pela manhã, uma inclinação do Espírito para ministrar lá na igreja, da qual sou pastor, sobre fé. Porque vejo que a sociedade tem perdido a fé, tem perdido a esperança, tem olhado para um lado, confiava no sistema governamental, perde a esperança. Tem olhado, às vezes,
para alguns segmentos da sociedade, perde a esperança e vai perdendo a fé, vai se arrefecendo o vigor, e as pessoas passam a não acreditar mais nas pessoas, nas instituições, nas famílias ou até mesmo nas igrejas. E o Espírito tem falado, fala sobre fé, porque se a fé, ela se perde, todas as coisas se perdem. Porque o único elemento que pode trazer para a nossa realidade de vida o sobrenatural, o cumprimento das promessas, as profecias proclamadas a nosso respeito há tanto tempo atrás, o único elemento que pode trazer, que pode fazer vigorar na nossa experiência de vida, tudo que Deus tem determinado, o único elemento é a fé. Então o Espírito tem falado, prega sobre fé, anuncia sobre fé. E na medida em que as pessoas vão resgatando e vão sendo curadas de suas incredulidades, de suas posturas racionais, que muitas vezes fazem com que a pessoa se aparte do invisível, do sobrenatural, da promessa de Deus. Na medida em que a fé vai sendo gerada novamente no coração, nós vamos ver uma comunidade impactada. Nós vamos ver as pessoas dizendo, jamais vimos coisas assim. E por que essas coisas começaram a acontecer? Porque se reacendeu a fé. A fé ressuscitou no coração. O coração se abriu para acreditar, para entender que Deus é verdadeiro, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Mas tudo o que Deus falou é uma verdade, é uma essência e pode verdadeiramente transformar a nossa realidade de vida. Mas se eu perco a fé, eu perco as promessas. Se eu perco a fé, eu perco a palavra, o entendimento, a revelação. Então, Wilson, prega sobre fé. Vemos uma sociedade impactada. Jamais vimos coisas assim. E do que eles estavam dizendo? Um paralítico que já não podia mais andar, que não podia se mover, não podia desenvolver as suas atividades, que talvez outrora conseguia, mas esse paralítico recebeu poder de Deus para tomar o seu leito e retomar a vida e voltar para casa. Mas essa paralisia, conforme Jesus identifica nessa passagem, não era uma paralisia de ordem física, ela era de ordem espiritual. Tanto é que quando o paralítico se achega diante de Jesus, Jesus não o manda embora imediatamente. Não o cura fisicamente de uma hora para outra, mas antes vai na raiz do problema, vai no âmago da questão e diz, filho, os teus pecados estão perdoados. O que Jesus estava querendo dizer é que aquela paralisia havia acometido aquele homem em decorrência de um problema maior, de um problema mais profundo, e era um problema espiritual. Filho, a sua doença física é tão somente um reflexo de uma doença espiritual, de um problema que se alojou no seu espírito, de um problema que se transbordou na sua alma, comprometeu suas emoções, os seus sentimentos, e em decorrência disso, o seu corpo foi sendo paralisado, as suas juntas, seu sistema nervoso, sua corrente sanguínea, todas as coisas começaram a experimentar o reflexo de algo de muito errado que se instaurou no seu espírito, que transbordou para a sua alma e se refletiu no seu corpo. Então, filho, a tua paralisia é de ordem espiritual. Cura-se a paralisia espiritual, cura-se o problema físico. Uma vez Jesus estava diante de uma mulher acometida de um espírito de enfermidade. E há 18 anos ela andava encurvada e não sabia. Ia aos médicos e não resolvia. Ia batendo numa porta e noutra. Há 18 anos encurvada, filha de Abraão, herdeira da promessa de Deus, no entanto encurvada. Jesus traz o diagnóstico espiritual, repreende o espírito que estava alojado naquele corpo, repreendeu aquele espírito e ela se endireitou. Mais alguém, mais uma pessoa que estava sofrendo no seu físico em decorrência de algo espiritual alojado dentro dela. Repreendeu seu espírito e ela se endireitou. Glória a Deus. Na cultura grega e na cultura chinesa, as doenças estão relacionadas aos problemas emocionais. Por exemplo, segundo eles, a raiva adoece o fígado. A tristeza
adoece os pulmões. A angústia adoece o estômago. O estresse adoece o coração. E o medo adoece os rins. Eu vou repetir para quem estava anotando. A raiva adoece o fígado. A tristeza adoece os pulmões. A angústia adoece o estômago. Estresse adoece o coração. O medo adoece os rins. E por mais que isso seja próprio de outras culturas e não necessariamente da nossa, mas fato é que Jesus está diante de um paralítico e perdoa os seus pecados. E alguém pode dizer, o pastor está falando de emoções. Emoções negativas não são necessariamente pecaminosas. Mas eu quero que você compreenda que, por exemplo, a culpa, por um sentimento de culpa, por um pecado cometido, ela produz tudo isso. Ela produz medo, ela produz angústia, ela produz tristeza, ela produz desespero, ela produz raiva. Uma pessoa com sentimento de culpa, ela é acometida de todos estes sentimentos, como que numa montanha russa, sobe e desce. São sentimentos que vão e voltam e impactam essa pessoa, e ela então vai vendo os seus órgãos sendo comprometidos e vão adoecendo, de tal maneira que Jesus está diante de um quadro assim. Olha, uma paralisia, mas há algo dentro, e eu quero agora dizer, filho, perdoados são os teus pecados. No nosso ministério pastoral, a gente já viu de muitas coisas. Acho que o pastor Laércio, com certeza, mais do que eu. Mas há algum tempo atrás, um pai havia se convertido ao Senhor. Mas lá atrás, havia abusado da filha. Veio a conversão, o Senhor Jesus o perdoou, mas o inimigo buzinando na sua cabeça todos os dias e toda hora, lembra do que você fez, lembra do que você fez, lembra do que você fez. E se ele não toma uma posição na palavra, fui curado, fui perdoado, o sangue de Cristo já passou. Mas amados, quantas pessoas são vítimas e acometidas disso? E então as juntas começam a ficar tudo entrevadas, ficam tudo travadas, sistema nervoso comprometido, a culpa que vai trazendo um sentimento desesperador. Alguns encontram refúgio na cruz e são verdadeiramente curados, porque o Senhor lava o passado pelo sangue, faz com que ele não se lembre mais. Mas outras pessoas, por falta de entendimento, de compreensão, elas vão levando para a vida toda esse fardo pesado. Eu estou aqui hoje para te dizer, meu amado irmão, em nome de Jesus, e minha amada irmã, perdoados são os teus pecados. Não importa o passado, não importa o que se tenha feito, não importa o que tenha se instaurado no seu espírito, queremos proclamar em nome de Jesus perdão para a sua vida. Eu fico imaginando aquele homem ali levado por 4 pessoas e recebendo esta palavra, muito mais importante do que a palavra levanta e anda. A palavra mais importante que ele ouviu naquele dia foi o seguinte: filho, o que te escraviza, o que te acorrenta, o que te atormenta, o que impede de você dormir, o que impede de você acordar com a consciência tranquila, muito mais grave do que a sua paralisia física. Filho, eu quero te libertar com a palavra que vem como águas para os teus ossos, porque a palavra de Deus é cura para os nossos ossos, é cura para o nosso corpo, e a palavra de que você precisa não é tão somente vá embora para a tua casa andando, mais do que isso, seja perdoado da tua culpa, seja perdoado do teu pecado, porque isto verdadeiramente é um inferno, dia e noite, nos teus sonhos, quando você acorda, quando você dorme, quando você vê aquela pessoa, quando você se lembra, passa por um determinado lugar, isso te atormenta, isso te escraviza. Filho, mais importante do que uma palavra que te liberte para voltar a andar, eu quero liberar uma palavra que libera o teu coração, que faz o teu coração voltar à vida, voltar às atitudes, voltar a sonhar. Filho, eu te perdoo. Perdoados são os teus pecados.
Perdoados são os teus pecados da tua mocidade. Perdoados são os teus pecados da tua juventude. Perdoados são os teus pecados do aborto praticado na ignorância, na juventude, na falta de consciência. Perdoados são os teus pecados. Perdoados são os teus pecados da feitiçaria. Perdoados são os teus pecados do trabalho feito contra o casamento de alguém lá atrás. Perdoados são os teus pecados, aquilo que te acomete vez por outra. Perdoados são os teus pecados. E na medida em que nós vamos compreendendo que o Senhor vem com a sua palavra para nos curar, a nossa paralisia, não necessariamente física, mas a paralisia ministerial, a paralisia dos dons, que já não se manifestam mais. Quantos estão paralisados na sua vida ministerial? Justamente porque alguma situação de amargura se instaurou no seu coração. Você não confia mais em ninguém. Você não confia mais em você mesmo. E em contrapartida, você confia na pessoa errada. Você confia no que o diabo está te dizendo. Dizendo que você não é digno, que você não merece, que você não pode. E nisso você acredita porque é engodado. É um engano infernal. Mas hoje essas cadeias infernais são quebradas, são partidas. E o Senhor está dizendo, filho, filha, perdoados são os teus pecados. E esse perdão dos pecados nos devolve a vida, nos devolve aos movimentos, nos devolve aos sonhos e aos projetos iniciais. Aleluia. Wilson, prega sobre fé para a igreja, porque há determinados momentos em que a gente tem tudo, tem os dons, tem os ministérios, tem a organização, tem estrutura, mas parece que nada se move. Tem tudo. Tem material, tem livro, tem estratégia, tem nomes, tem posições, tem cargos, tem tudo. Mas falta se mover. Prega sobre fé. Mas ao pregar sobre fé, entenda que há alguma coisa muito mais profunda, amargura instaurada no coração das pessoas. Acreditar na mentira. Você sabia que Jacó, quando chegou no final da vida dele, ele disse, olha, minha vida foi longa, mas muitos foram os anos de tristeza. Ele disse no final da vida. E sabe por que grande parte dos anos de tristeza ele teve? Que ele acreditou na mentira. Um dia trouxeram uma túnica manchada de sangue, e os filhos dele disseram o seguinte, olha, é o teu filho, José, que morreu, foi devorado pelos lobos, foi devorado pelos animais, e José pegou aquela túnica e acreditou naquela mentira. Não era o sangue de José, José estava vivo, mas ele acreditou numa mentira, numa farsa, no engodo. E por conta disso, ele perdeu anos da sua vida, chorando a morte de alguém que estava vivo. E eu te pergunto, meu amado, qual tem sido a causa da sua paralisia? Muito provavelmente você acreditou numa mentira. Ou deixou de acreditar na verdade. E a verdade é essa, filho, teus pecados são perdoados. Filha, teus pecados são perdoados. Eu curo o teu útero hoje. Eu curo o teu ventre hoje. Um ventre amortecido e que foi amortecido não por acaso. Uma palavra, um sentimento, um trauma bloqueou o teu útero para não engravidar. Filha, teus pecados são perdoados. Eu perdoo os teus pecados, perdoo os pecados dos teus pais, eu perdoo o pecado das tuas gerações, eu vou profundamente com a palavra no âmago da questão, na raiz do problema e te devolvo a vida. Eu te permito gerar, trazer à luz filhos e filhas. Receba essa palavra no teu coração nessa noite, em nome de Jesus. Seja devolvido o seu ministério, seja resgatado ao seu ministério. Filho, passo a limpo pelo sangue teus pecados. Perdoa teus pecados. Toma teu leito e volta para casa. Toma teu leito e anda. Porque toquei na raiz dos problemas. Uma vez Jesus lidou com uma outra pessoa que vivia nos sepulcros. E quem é, em sã consciência, que vai escolher o sepulcro como moradia?
Mas, amado, alguém vai preparando o caminho rumo ao sepulcro, estando em vida, porque vai rompendo com os laços familiares. Primeiro se briga com a esposa, depois se briga com os filhos, depois se rompe com os amigos, depois se rompe com a sociedade, depois já se rompe com o patrão, rompe com os funcionários, vai rompendo, quebrando os laços, vai se desconectando de tudo e de todos, a amargura vai se instaurando, os espíritos de violência vão se instaurando no coração, de agressividade, de raiva, de rancor, de amargura, de rompimento relacional. E então temos uma pessoa acometida de espíritos. De lá de dentro se dizia legião, porque somos muitos espíritos, porque ali um espírito de adultério, ali um espírito de engano, ali um espírito de violência, de raiva, de amargura, instaurados numa pessoa, vai rompendo com tudo e com todos, até escolher o sepulcro, porque no sepulcro não tem vida, não tem mais ninguém para brigar, não tem ninguém para discordar de mim, não tem mais nada. E é por isso que quando Jesus repreende aqueles espíritos, e o homem se acha no dia seguinte limpinho, em sã consciência, lavado, com a sua autoestima devolvida, esse homem se oferece para ser um pregador junto com Jesus. Jesus, deixa eu te acompanhar, eu quero ser testemunha por onde o Senhor for. E ele disse, não, volta para casa, para os teus, e anuncia tudo o que Deus te fez. Sabe por quê? Porque você não foi morar no sepulcro de uma hora para outra. Primeiro, você foi se desconectando das pessoas. E essa é a causa do problema. Então volta para a tua casa. Vai se reconciliar com a sua esposa. Vai voltar a brincar com seus filhos. Vai recuperar o tempo que você perdeu. Talvez os filhos hoje já sejam grandes. E às vezes nós pais ficamos pensando assim, puxa, se eu tivesse mais inteligência na época que meu filho era pequeno, eu teria brincado mais com ele, eu teria jogado mais bola com ele. Volta para casa, para os teus, porque a origem do teu problema está na desconexão das pessoas. E na medida em que você se desconecta, a amargura se instaura e adoece o teu corpo e te aprisiona no seu espírito. Volta para casa, vai jogar bola com os teus filhos. Há pouco tempo sentou-se à minha mesa, estávamos em comunhão, um pastor, amigo meu, dizendo, Wilson, eu não sei o que aconteceu, mas você sabe do meu filho, de 15 anos, há 1 ano e meio, ele não falava mais comigo. Somos crentes, sou pastor, todos os meus filhos são crentes, vão para a igreja, mas há 1 ano e meio que ele não fala mais comigo, não falava mais comigo. E então ele mesmo foi dizendo, olha, eu acho que é porque nos tempos em que ele pedia para eu ir no campo, jogar bola com ele, ou assistir a um jogo de futebol, eu nunca tinha tempo, porque as minhas cruzadas evangelísticas não me permitiam. Eu ia para o Chile, eu ia para a Argentina, eu ia para tantos lugares, e eu não tinha tempo para ele, e isso foi se agravando no coração dele, e ele foi se ressentindo disso, de tal maneira que chegou uma hora em que ele expressou uma raiva por mim. Ele não queria mais me ver, ele não queria mais falar comigo. E chegou um dia que o pai não conseguia mais falar com ele. E para falar com ele, tinha que mandar um recadinho para a esposa ler para ele. E ao escrever um recadinho para a esposa deixou esse bilhetinho cair no banheiro, e lá no banheiro, acidentalmente, ele pegou e viu que era um recado para ele, e ele leu, e ali ele chorou. E ele identificou o filho, não o pai, mas o filho. Puxa, há 1 ano e meio que eu não falo com meu pai. E então foi buscar o pai lá no gabinete pastoral. Pai a gente se encontra em casa, né? Mas como já não tinha uma relação pai e filho, então uma vez pelo menos eu consigo conversar com um pastor.
Mais ou menos como Davi, que não tinha tempo para Absalão, e Absalão o encontrou lá no palácio. Mais ou menos. E então chegou lá no gabinete e falou: pai, me perdoa. Filho, quem tem que te pedir perdão sou eu. Me perdoa. Quantos estão entendendo o que o Espírito de Deus está trazendo nessa noite? Prega sobre fé. Anuncia que as pessoas estão paralisadas. Mas informa que a paralisia tem uma causa de origem espiritual. Filho, perdoados são os teus pecados. Tua culpa é quebrada. Essa corrente é quebrada. Lá no âmago da sua vida. No centro da sua vida, no seu espírito. E volta a viver. E foi isso que Jesus fez com aquele homem. E é nesse contexto que Jesus nos ensina que há alguns elementos que são de fundamental importância para que o perdão se processe, para que a paralisia seja reparada e para que uma comunidade seja impactada e possa dizer: jamais vimos coisas assim. Quais são os elementos? O primeiro elemento é a palavra de Deus. Diga para o seu vizinho: a palavra de Deus está aqui. Mas agora você vai falar como alguém de fé. Fala com carinho, mas fala com convicção. A palavra de vida está neste lugar. Fala para o seu vizinho: a palavra de vida. A palavra de vida está neste lugar. O universo foi feito pela palavra. O Senhor sonhou, Ele vislumbrou, e Ele disse, e Ele proclamou, e Ele disse que todas as coisas deveriam ser feitas. Mas o primeiro e a primeira liberação foi a luz. Disse Deus: haja luz. E houve luz. E vem Jesus e diz: eu sou a luz do mundo. Jesus é a luz. Jesus é a palavra. Jesus é quem revela o nosso coração obscurecido. Jesus é quem revela no nosso coração a nossa amargura, nosso orgulho, nossa vaidade. É a luz de Deus que incide em nosso coração obscurecido e que mostra: fui arrogante, fui petulante, fui agressivo, fui egoísta, fui avarento, fui mentiroso. Haja luz, disse Deus, haja luz, e houve luz. Essa palavra está aqui, sendo ministrada ao teu coração e iluminando o seu coração e o meu coração. E nesse escrutínio divino, fica firme. Porque quando o Senhor começa a revelar, revela não para nos destruir, mas revela para nos constranger. E nesse constrangimento, nós sentimos o impacto dos elementos obscuros que deram luz, ou que deram trevas, ou que deram margem para a nossa paralisia. Mas vem a luz de Deus, que se incide no meu coração e no seu coração, para revelar: olha, a tua paralisia tem como causa isto. Vai e acerta. Vai e volta para casa. Vai para os teus. Anuncia para o teu filho o quanto você o ama. Anuncia para o teu esposo o quanto você está arrependida. Anuncia para a tua esposa o quanto você hoje decide ser um novo homem, uma nova pessoa. O elemento que está aqui disponível e que leva as pessoas até aquela casa é a palavra. É a palavra que divide alma e espírito. É a palavra que divide juntas e medulas. E ela é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. É a palavra que nos desnuda. É a palavra que revela quem nós somos. E que revela a causa da nossa paralisia. E essa palavra é pregada todos os domingos aqui. Essa palavra é pregada nas casas. Por isso precisamos de um reavivamento, não de um modismo religioso, mas tão somente de uma conversão à palavra, de voltar a amar a palavra, de voltar a amar os valores, os princípios de Deus. Amar a Bíblia, amar a palavra e ficar nela até que meus olhos sejam abertos.
É disso que a gente precisa. Eu não sei como é que está a sua leitura bíblica. Não sei como é que está a sua vida de oração. A mãe de John Wesley orava 2 horas por dia, fechada num quarto, organizando seus filhos no tempo de oração. E quando não tinha tempo para orar num quarto fechado, ela punha um lencinho na cabeça, apenas como um sinal: estou orando, ninguém mexe comigo. E os filhos então olhavam para ela: deixa ela orar. Voltar aos valores da oração, voltar aos valores da palavra, porque essa palavra, ela era encharcada de unção, e de uma unção que era resultado de uma vida com Deus, e de uma palavra viva, palavra ambulante, que andava e curava as vidas. E por isso que havia gente ali, até não conseguir mais ter dentro de casa. Precisamos de um avivamento da palavra. Um avivamento na devoção, um avivamento na oração, um avivamento nas disciplinas espirituais. Prega sobre fé. E através da fé, os paralíticos vão andar. Mas os paralíticos vão andar porque o perdão dos seus pecados se processará. Mas o perdão dos pecados se processará no ambiente onde a palavra de Deus é encharcada pelo Espírito de vida. E na união do Espírito e da palavra, vida é gerada. Vamos dizer isso? Na união do Espírito e da palavra, vida é gerada. Aleluia. Palavra de Deus. Mas, amados, o que traz a palavra para ser uma verdade em nossa vida? Como dissemos no começo da ministração, o elemento que traz a palavra é o elemento fé. E a fé precisa ser vista. Fé invisível não existe. Fé que não se verbaliza, fé que não é operacionalizada, fé que não se demonstra, não é fé. O que mais me impacta nessa passagem bíblica é saber que Jesus olhou para aqueles 4 homens que levaram um paralítico, e depois de uma ação que teve um começo, meio e fim, disse a respeito daqueles homens: vendo-lhes a fé. Então, se você ou eu achávamos que a fé é invisível, Jesus teve condições de ver a fé. Porque a fé nos põe em movimento. Porque a fé faz a gente sair de um lugar para o outro. Porque a fé, ela age. Porque a fé é criativa, porque a fé enfrenta obstáculos e os vence, porque a fé supera desafios, porque a fé não desiste, porque a fé não olha em outra direção. A fé tem um começo, tem um meio e tem um fim. A fé se move. E Jesus, então, depois de um ciclo visível, material, concreto, pode trazer um diagnóstico: a fé aí dentro desses corações. Como é que Jesus percebeu que havia fé naqueles 4 homens e também no paralítico? Especialmente nos 4 homens. Em primeiro lugar, alguns saíram para ter com Jesus. Essa é a fé pessoal. É a fé que você tem para você. Você sai e vai numa expectativa de que Jesus faça algo por você. E Jesus viu a fé daqueles homens. Mas a fé que eles manifestaram tinha um grau a mais. Por quê? Porque eles foram levando outro. E aí eu vejo essa igreja em avivamento. Quantos vão trazer alguém domingo que vem? Levanta a sua mão. Quantos vão convidar, pelo menos? Se vai trazer ou não, não sei. Mas quantos vão convidar alguém? É fé. É a fé que você tem para você, como aqueles homens tinham para eles, mas estavam levando alguém com eles. Estavam levando alguém doente com eles. E Jesus está vendo a fé. Uma fé pessoal que você tem para você, mas uma fé que você tem para levar um outro. Mas aqueles homens tinham uma dose de fé a mais. Porque esse alguém que estavam levando não era alguém qualquer, mas era um paralítico. Então era uma fé pessoal, era uma fé que pode levar um outro, e é uma fé
que você leva um outro, e esse outro não é alguém qualquer, mas é alguém que está cometido de uma paralisia, e você ainda acredita que Jesus fará alguma coisa por você, por ele, sendo este alguém um paralítico. Quantos crentes tem aqui além do pastor Laércio que falou aleluia? Mais alguém? Aleluia! Vendo-lhes a fé. Mas a fé que eles tinha um grau maior, porque era uma fé para eles, era uma fé para o outro, esse outro era um paralítico, mas essa paralisia era de ordem não física, invisível, espiritual. Então eles sabiam que Jesus podia curar não somente alguém da sua paralisia, mas alguém cuja paralisia era oriunda de um problema muito mais grave e muito mais profundo. Então a fé que eles manifestaram era uma fé para eles, para o outro, para um paralítico e para um paralítico de um problema espiritual. Vendo-lhes a fé. E a despeito de tudo isso, já podíamos considerar alguém de muita fé, mas como se isso não bastasse, eles chegaram para aquela casa e não conseguiram a princípio entrar. Havia uma oposição, um obstáculo, uma multidão que impedia a passagem. E Jesus viu a fé, porque a despeito do obstáculo, eles não desistiram. Posso ouvir um amém? Senhor Jesus quer ver a tua fé. Quer ver a tua fé que não desiste diante dos obstáculos, que não desiste diante das negativas, que não desiste diante da crise financeira pela qual passa o país ou o mundo, que não desiste diante da multidão à porta que impede chegar até Jesus. Eu não sei o que tem impedido ou bloqueado o seu caminho, mas Jesus está vendo a sua fé. Jesus está percebendo toda a oposição que se manifesta de ordem física, material, financeira, emocional, talvez falta de motivação. Eu não sei. Mas Ele está vendo a tua fé. E Jesus viu a fé daqueles homens. Uma fé que é uma fé criativa, que tem uma ideia, eu não posso ir por esse caminho, mas olha, se não vai por baixo, vai por cima. E então subiram pelo telhado, fizeram uma abertura e desceram um paralítico, mas eles não desistiram do sonho inicial, porque tinham fé para eles, para o amigo, sendo este amigo um paralítico, e sendo esta paralisia de ordem espiritual, estando diante deles uma grande oposição, mas foram criativos o suficiente para subir, tirar a telha e descer o homem. Como pastor, e bem como os pastores aqui, somos muitas vezes colocados em situações para ajudar empresários que estão desesperados, vão no nosso gabinete, e apesar da gente não ser nenhum consultor de empresa, não ser especialista nessa área, mas a gente enxerta a fé, a gente enxerta a palavra, e a gente começa a dizer, se você colocar em prática os princípios da palavra de Deus, vou fazer como Elias, tão certo como vive o Senhor, eu não sei quais portas abrirão, eu não sei como você vai fazer, e quais serão as ideias que Deus vai lhe dar, mas serão ideias lícitas, honestas, de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, e eu tenho certeza de que algum tempo você vai me procurar e vai dizer, pastor, o senhor lembra daquele dia que eu entrei aqui desesperado, sem saber o que fazer? Pois bem, tudo se aclarou, tudo se resolveu, consegui uma negociação, consegui uma porta, consegui um amigo, alguém se ofereceu no caminho, tive uma ideia criativa, aleluia, glória a Deus. E o Senhor não permitiu que nenhuma vez a sua palavra caísse por terra, porque a palavra de Deus nunca cai por terra. Todas as pessoas que chegaram
desesperadas, sem saber o que fazer, mas se mantiveram firmes na igreja, na palavra, nos valores, nos princípios. Todas elas voltaram dentro de alguns meses, um pouco mais ou um pouco menos, dizendo: pastor, a minha situação se resolveu totalmente. Eu pergunto: o que você fez? Deus me deu uma criatividade, Deus me deu uma ideia, Deus abriu uma porta, uma pessoa se levantou, alguma coisa aconteceu, aleluia. Porque quem tem fé é criativo, ele se abre para a criatividade de Deus. Disse Deus: haja luz. E houve luz. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E o que é essa luz? É Cristo, uma ideia criativa, iluminando a sua mente, iluminando o seu coração. Você não sabe como lidar com um filho adolescente, e tem mantido um padrão de distância, de distanciamento, e esse distanciamento tem se agravado. Eu quero te dizer hoje, em nome de Jesus: haja luz na sua mente e no seu coração. Você vai ter uma ideia, você vai ter um pensamento de Deus, uma palavra que vai abrir o seu coração e vai te dar uma ideia. Descobri que cada filho tem uma linguagem. Eu sentia que tinha que estar um pouco mais próxima da minha filha do meio. Eu, como homem, jogava mais bola com o filho mais velho e com o mais novo. Como homem é mais fácil. Mas ela, como mulher, a brincadeira é diferente, o jeito é diferente. Então eu tinha dificuldade. Mas eu descobri que ela gosta de filmes. Então o que eu faço? Eu paro tudo para assistir filme com ela. É uma ideia para estar com ela, para comentar das coisas. Ela faz cursinho, querendo medicina, e ela vem trazendo algumas informações do que ela aprendeu. Então a gente começa a conversar no carro acerca disso. São coisas simples, mas haja luz na sua mente e no seu coração. Deus dará a sua estratégia para vencer o obstáculo e subir, abrir o telhado e fazer com que o paralítico chegue diante de Jesus. Já estou terminando, apenas quero que você pense o seguinte: Jesus podia ter encurtado esse caminho na vida desse povo. É ou não é? Jesus de longe já podia ter dito: olha, não precisa desse trabalho todo não. Subir o telhado, tirar, descer o homem. Não, não precisa. Receba a cura em meu nome, a partir daí de onde vocês estão. Mas ele não fez isso. Jesus não vai encurtar o caminho de fé de ninguém. Porque os ciclos você precisa completá-los. Quantas vezes a gente chega para dizer: Senhor, está doendo. Encurta esse caminho. Faz com que as coisas sejam mais fáceis. E às vezes a nossa oração não é respondida do jeito que a gente quer. Porque se ele respondesse do jeito que a gente quer, ele estaria fazendo como aquele que no bicho da seda, que vai ser uma borboleta, corta o casulo, só para morrer, só para matar. Se antecipa o processo, não será bênção na sua vida. Jesus olhou aquele movimento todo e foi deixando: olha, tudo bem, vão, pode continuar trazendo. Não consegue por aí, não vou dizer nada. Busquem uma ideia. Querem subir? Podem subir. Jesus viu o movimento, não impediu, até que o paralítico descesse. E só no final deste ciclo, ele olha para eles e, vendo-lhes a fé. Esses ciclos não serão interrompidos. Quantas mulheres que estão com suas mães idosas, totalmente dependentes, Deus vai cumprir o tempo de cada uma delas, mas isso só no tempo de Deus. Está difícil? Está complicado cuidar? Está complicado? O ciclo está difícil de se processar, mas Jesus quer ver tua fé, sua perseverança, sua lealdade, seus valores. Vendo-lhes a fé.
Determinados processos na nossa vida são difíceis. O marido que não se converteu, é difícil. Senhor, encurta esse caminho. Uma disciplina pastoral que a gente recebe, você vai ficar no banco um pouco. Não é para te castigar, mas é para que eu possa ver a tua fé. Às vezes é difícil a gente completar os ciclos que Deus tem em nossa vida. Mas todos eles serão uma demonstração da nossa fé. Vendo-lhes a fé. Vendo-lhes a fé. Disse ao paralítico: filho, teus pecados são perdoados. Estavam sentados ali alguns escribas, alguns estudiosos e intérpretes da lei, que eram paralíticos, não fisicamente falando, mas eram paralíticos de uma religiosidade mórbida, de uma religiosidade infrutífera. Esse tipo de religiosidade, diferente do mover de fé daqueles 4 homens, porque aqueles 4 homens verdadeiramente estavam vivos, e vivos na fé, porque a fé nos coloca em movimento. Mas a religião mórbida nos paralisa de tal maneira que a gente fica sentado, só olhando para Jesus, só olhando para quem faz e criticando quem faz, para justificar a nossa inércia, para justificar a nossa preguiça. Então a gente se assenta em berço esplêndido e fica ali criticando quem faz, critica quem ora, critica quem realiza, critica quem ajuda. Por quê? Porque a crítica é a única coisa que a gente sabe fazer, porque a gente se tornou paralítico. Quem é esse homem que está dizendo: filho, perdoados são os teus pecados? Só Deus pode perdoar. Isso sai da boca de quem? Não é de quem está em movimento. Não é de quem está vencendo a multidão, nem abrindo um espaço na telha. Não é deles. Mas é de quem se assentou só para olhar quem está fazendo. Meu querido, você nunca pode ocupar esse lugar. Esse lugar não é teu. O teu lugar é vencendo os obstáculos. O teu lugar é levando os paralíticos deste mundo ao encontro de Jesus. Porque quem está no movimento da fé, ele não tem tempo. Ele não tem tempo para caluniar, não tem tempo para acusar quem está se movendo. Não, quem se move, o mover da fé, não tem tempo para essas coisas. Ele se move com a visão de fé, de que o Senhor vai fazer alguma coisa diferente. Então Jesus, para esses escribas, paralíticos, não fisicamente, mas paralíticos religiosamente falando, infrutíferos em todos os seus caminhos, para eles, Jesus disse: para que vocês saibam de que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados. Antes ele disse: o que é mais fácil fazer? Perdoar pecados ou dizer: toma teu leite e anda? É mais fácil perdoar pecados. Então eu vou fazer o mais difícil. Filho, disse ao paralítico: toma o teu leito e anda. Aleluia. E então aquele paralítico foi envolvido pelo Espírito da fé. Porque o Espírito da fé nos coloca em movimento. E aquele paralítico, que estava envolvido por 4 homens de fé, pôde então assimilar nele o Espírito da fé que nos põe em movimento. Tomou seu próprio leito e voltou para casa. Os escribas continuaram em sua paralisia, a não ser que tenham se convertido. Senão, permaneceram em sua paralisia, julgando e criticando quem faz, quem realiza. Esse não é o meu lugar. O meu lugar é levando os paralíticos. O meu lugar, se porventura eu estou no lugar do paralítico, o meu lugar é ser envolvido pelo ambiente de fé que há neste lugar. Se o meu lugar
é o lugar do paralítico, então eu vou aproveitar esse ambiente tão gostoso que está aqui hoje pela manhã e hoje à noite, um ambiente de fé, e declarar para mim mesmo, nunca mais serei um prisioneiro da amargura, da crítica, nunca mais entrarei no espírito de discórdia, de inimizade, nunca mais farei do sepulcro a minha morada, vou voltar para minha casa, vou reconciliar com quem preciso, e vou voltar à vida. Em nome de Jesus. Filho, perdoados são os teus pecados. Toma o teu leito. Volta para casa. Deixa o Espírito de Deus trazer o complemento daquilo que Ele já começou na sua vida. Remove do seu coração a amargura, a ira, o ressentimento. A culpa por não ter conseguido se perdoar por aquilo que eventualmente tem acontecido na sua vida. Filho e filha, perdoados são os teus pecados. Ser curado de sua paralisia. Volte ao ministério, volte ao amor. Volte à vida. E nessa hora eu gostaria de convidá-lo, com a permissão dos pastores, a virem aqui à frente. Se você de alguma forma sentiu que o Espírito de Deus falou ao teu coração acerca de algum estado paralítico da sua alma, espírito, corpo, sonhos, projetos, ministérios, se Deus falou com você de alguma forma, eu quero orar com você.